Paulo Guedes, está falando? Bom, o presidente já disse, né? As reformas administrativas, por exemplo, vou dar um exemplo. A reforma administrativa. São 300 bilhões, pelo menos, que nós economizamos para o futuro, sem atingir nenhum dos funcionários públicos atuais. Simplesmente pelo disciplinamento e pela meritocracia nas contratações futuras. São 300 bilhões. De outro lado, o presidente, como disse, precisa enfrentar o problema da miséria que se agudizou durante a pandemia. E aí ele precisa de 30 bilhões para dar R$100 a mais no Bolsa Família. Vocês todos sabem que nós já tínhamos previsto R$300 dentro do teto. Estava previsto. Só que o Senado não avançou com a reforma. O Senado não deu a fonte. O Senado não conseguiu avançar com o imposto de renda, que daria a fonte. Então o presidente, a política pressiona o presidente e diz, olha, nós vamos deixar os brasileiros com fome, nós vamos deixar os brasileiros mais simples, mais vulneráveis, justamente sem conseguir usar o gás de cozinha. É preciso dar uma ajuda. Todos sabem que eu defendo o teto. O teto é uma bandeira nossa de austeridade. Nós somos o país que menos caiu, mais rápido voltou e está crescendo mais do que a média do mundo inteiro. América Latina, Europa, países avançados. Então, nós fizemos um trabalho, justamente com o apoio do presidente, que botou o Brasil em pé. O Brasil está caminhando e vai crescer 5% esse ano, mais de 5% esse ano. Então, quando nós estamos caminhando, alguns ficaram para trás. Justamente como subiu o preço do combustível, subiu o preço da comida. Comida e energia é 50% do aumento dessa inflação toda no mundo. Então o presidente diz, ó, Paulo, nós vamos tirar 10 em orçamento e política fiscal e tirar 0 no social, ou é melhor tirar 8 ou tirar 7, flexibilizar um pouco, mas para atender os brasileiros mais frágeis. E a nossa conversa é sempre muito franca, baseada na confiança. Eu digo, presidente, se a gente fizer uma reforma administrativa que nos dê 300 bilhões, não tem problema dar 30 bilhões para os vulneráveis, para os frágeis. Se a gente avançar com o imposto de renda, por exemplo, que tira justamente, tributa justamente quem ganha 300 bilhões com juros e dividendos, nós podemos ajudar os mais frágeis. Então, nós conseguimos ajudar os mais frágeis fazendo o que nós sempre fizemos, fazendo as reformas, quando a gente avança com as reformas. A própria Petrobras é um veneno que pode virar a vacina, porque cada vez que o petróleo sobe, o combustível sobe, ela tem um resultado melhor. Se nós levarmos a Petrobras para o novo mercado, por exemplo, que é o que está acontecendo com a Eletrobras, vocês não tenham dúvida, problema de crise hídrica, crise de combustível, tudo isso foram monopólios estatais por 30, 40 anos. Você acha que hoje há mais chance de privatização? Foram monopólios estatais por 30 ou 40 anos. E nós estamos andando nessa direção. Nós estamos fazendo a Eletrobras, nós estamos fazendo Correios, e eu estou propondo inclusive isso. Vamos transformar esse veneno numa vacina, é igual soro antiofídico. Você pega o veneno da cobra. Então, houve muita roubalheira na Petrobras no passado, muita roubalheira na Petrobras. E ao mesmo tempo o preço não para de subir. Não tem competição no setor, o preço continua subindo. Ora, só o BNDES tem uma fortuna, são bilhões e bilhões em ações da Petrobras. Se nós formos para o novo mercado, nós criamos entre 100 e 150 bilhões de riqueza para os brasileiros. Vamos pegar esse dinheiro, vamos ajudar os mais frágeis, vamos acelerar os programas de transferência de renda, vamos fazer os programas sociais. Então, nós temos ferramentas. O importante é que a gente prossiga com as reformas. É como o presidente disse, nós gastamos 2 vezes mais que os países emergentes para proteger os brasileiros. Nós gastamos 10% mais do que economias avançadas para proteger os brasileiros. Agora, nós fomos um país que menos se endividou, porque justamente nós mantivemos o tempo todo esse duplo compromisso. Está aqui o dinheiro para a saúde, mas ninguém vai abusar das futuras gerações. Nós não vamos nos endividar em bola de neve como os governos passados faziam. Então, esse equilíbrio, o presidente tem nos apoiado o tempo inteiro para fazer. Ministro, só para entender sobre a Petrobras, houve um avanço na proposta de privatização? Não, só para presidente, entender só para entender. Nós somos uma aliança de liberais e conservadores contra a esquerda que estava levando o país para o caminho da miséria. Caminho da Argentina, caminho da Venezuela, caminho da miséria, o empobrecimento da população. Nós queremos o caminho da prosperidade. E nós estávamos andando na direção certa. O Brasil já estava começando a decolar quando chegou o Covid. Nós fomos o que menos caiu, o que voltou mais rápido e o que está crescendo mais rápido também.
E agora, recuperando a economia brasileira, esbarramos nesse problema de alguns que foram deixados para trás. E nós nos endividamos pouco. A nossa dívida, que todo mundo dizia que ia para 100% do PIB, ela foi de 76% para 81%. Foi um dos países que menos se endividaram combatendo a pandemia. E gastamos bastante. Por que nós conseguimos fazer esse milagre? Foram as reformas. Nós fizemos uma reforma da Previdência, nós fizemos uma retomada dos leilões de petróleo da seção onerosa, nós temos 540 bilhões de investimento contratado. A história que o Brasil não vai crescer é narrativa política. O Brasil vai crescer bastante. Já está crescendo esse ano e vai crescer o ano que vem. Agora, naturalmente, precisamos seguir com as reformas que viabilizam isso. O senhor acredita na aprovação da reforma administrativa ainda? Eu acredito, o presidente da Câmara, Arthur Lira, está comprometido com isso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, aprovou o imposto de renda, que daria um reforço também para o Bolsa Família. Então, ele está comprometido. O presidente da República também sempre apoiou as reformas. Ele é um político popular, mas ele está deixando a economia ser reformista. Ele não é um populista. O presidente, ele fica num difícil equilíbrio. Porque de um lado os políticos querem botar 500, 600, 700, né? Tem muito populista aí, candidato inclusive à presidência, falando em 600, 700, 800. Mas eles quebraram o Brasil e não fizeram esse auxílio emergencial. Eles quebraram o Brasil e não tiveram coragem de taxar os super ricos. Eles quebraram o Brasil e não tiveram coragem de fazer o conserto dessa roubalheira que foram as empresas estatais. O relator da reforma, ministro, cobrou um empenho do governo para aprovação nessa semana agora. O senhor acha que o governo nas próximas semanas... Qual o relator? O Arthur Maia. Da administrativa? Da administrativa, exatamente. Perfeitamente, está aqui a palavra do presidente. E esse é que é importante vocês entenderem. O teto é um símbolo. Ele é um símbolo de compromisso com as gerações futuras. Mas se você perguntar para as gerações futuras, nós vamos deixar 17 milhões de famílias brasileiras passando fome? Eles vão dizer que não. Eles vão dizer o seguinte, olha, façam um outro sacrifício aí, por exemplo, a reforma administrativa, que aí vocês poupam para gerações futuras 300 bilhões. E aí vocês podem dar os 30 bilhões. Então, esse símbolo, que é o teto, nós estamos lutando por ele. Era muito fácil para o presidente chegar e falar assim, ô Paulo Guedes, vai embora para casa, eu vou dar 600, 700 para todo mundo, e ser um governo populista. O presidente não é populista, ele é popular, é diferente. Ele tem a sensibilidade de saber o seguinte, olha, chegou a hora que nós temos que atender. Tem brasileiro comendo osso, passando fome. A mídia mesmo ficou falando isso aí 3 meses. Tem brasileiro passando fome, comendo ossos. Como é que um presidente da República vai fazer? Ele fica num difícil equilíbrio. A equipe econômica fala assim, vamos dar 300. Aí os políticos, vamos dar 600. Aí ele vira e fala, olha, vamos dar 400. Aí eu, como economista, tenho que avisar o presidente, isso aí nós temos que pedir uma licença, porque nós vamos atingir o teto. Ah, podemos reformular o teto. A reformulação é tecnicamente correta, para sincronizar as despesas com o teto. Hoje eles estão descasados, a periodicidade deles ser casado. Mas é evidente que todo mundo vai dizer, ah, isso é um oportunismo político, oportunismo político. Era muito mais fácil para ele falar, olha, eu vou criar uma medida de emergência. Calamidade pública, eu vou decretar o estado de calamidade pública. Primeiro teve uma calamidade pública pela crise sanitária e agora pelos efeitos da pandemia sobre os pobres. Ele podia pegar todo esse discurso da fome e falar o seguinte, olha, vou fazer um orçamento paralelo, vou fazer um orçamento de guerra, igual foi feito no ano passado. Ele não é populista, ele não está fazendo isso. Ele está pedindo justamente o seguinte, como é que a gente resolve esse problema? E aí a economia está dizendo para ele, presidente, vamos avançando com as reformas, se fizermos a administrativa, nós economizamos 300 bilhões. Então qualquer pessoa séria no Brasil vai entender, olha, eles realmente empurraram um pouquinho mais aqui o teto, mas em compensação gastaram 30 e economizaram 300. Então eles estão fazendo o dever de casa. Presidente, você acha que esse conflito está pacificado entre a ala econômica? Só ele que pergunta, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Vamos fazer a pergunta, perfeito. Presidente. Perfeito. No passado, foi proposto a isonomia salarial. O que ia acontecer? O salário mínimo, que ganha pouco, teria um aumento maior. E ia diminuindo os aumentos, quem ganhasse mais receberia menos. Com isso, vocês iam economizar muito dinheiro fazendo a isonomia salarial. Porque isso, ninguém comenta isso, nem a imprensa. A imprensa só faz tumultuar. Então, por que não pergunta se isonomia salarial? Por exemplo, o cara ganha 30 mil,
ele vai ter um aumento de 10%. O cara ganhar 15 mil, vai ter um aumento maior. Então isso vai igualar a classe salarial. Por que isso não é feito? Isso tem uma explicação interessante para atacar esse problema, que são os super salários. Os super salários. Na administração pública tem super salários. Isso poderia ser feito também dentro da reforma, mas nem isso nós estamos fazendo. A sua pergunta é pertinente. A nossa reforma administrativa, ela é tão generosa com o atual funcionalismo que nem isso ela faz. Ela não está atingindo nem os super salários. Ainda assim, só com a gestão efetiva, com a valorização dos quadros públicos, com a meritocracia, nós vamos economizar, no mínimo, 300 bilhões de reais nos próximos 8, 10 anos. 300 bilhões. Eu pergunto, qualquer economista sério, você pergunta, vem cá, você dá 30 bilhões para os mais fracos hoje, para os mais frágeis, para os que precisam de ajuda, mas em compensação você economiza 300 bilhões para filhos e netos? A resposta é sim, presidente. Se for isso, não tem problema. Eu peço exceção para o teto. Presidente, o G20 começa agora dia 30. É uma oportunidade de mostrar ao mundo que o Brasil avançou na vacinação? G20, eu tive lá. Eu fui lá e mostrei para eles que o Brasil caiu menos do que os países do G20, voltou mais rápido que os países do G20, está crescendo mais do que a média do G20 e vacinou mais do que o mais avançado deles que produziu a vacina, que são os americanos. Nós já vacinamos 94% primeira dose da população e já vacinamos 50 e tantos % com as 2 doses. Então, isso é um retorno seguro ao trabalho. É um retorno seguro ao trabalho. A economia está voltando com tudo. Eu recebi hoje informação, todo dia eu recebo informações. A Receita Federal está no recorde de arrecadação. A geração de empregos está gerando 370 mil empregos por mês. O Réveillon no Rio de Janeiro, 100% de ocupação, já tudo reservado. Esse final de ano, o setor mais vulnerável nosso, que mais sofreu, que foi turismo, serviços, comércio, vai explodir de crescimento. Então o Brasil está crescendo e o Brasil vai crescer. São 540 bilhões de investimento. Daqui até o fim do ano nós ainda vamos seguir com Correios, com a Eletrobras. Eu acho, o ministro Tarcísio tem dito, por exemplo, que acredita que nós vamos conseguir mais 540 bilhões de compromissos. Nós vamos chegar a quase 1 trilhão de investimentos. Compromisso, isso não são planos, isso são compromissos, contratos assinados. Sexta-feira próxima, o ministro deve estar fazendo a Dutra, a concessão da Dutra, que é também, de novo, mais dinheiro para o governo, para justamente pagar para os mais frágeis. Então está acontecendo o seguinte, nós conversamos com o G20 e mostramos o seguinte, o governo gastava 19,5% do PIB. Com a pandemia, nós fomos a 26,5%. Foi o país que deu um dos maiores saltos para proteger a população. Aí voltamos esse ano para 19,5%. E o ano que vem nós vamos cair para 17,5%. Aí o presidente fala, em vez de 17,5%, que tal cair só para 18,5%? Calibrar um pouco, moderar essa velocidade de aterrissagem fiscal, em vez de fazer aterrissagem muito forte, muito rápida no fiscal e deixar a população desprotegida, vamos aterrissar um pouco mais lento, vamos cair de 19,5% para 18,5% e vamos atender a população mais frágil. Isso aí politicamente é incontornável. Eu não teria bom senso. As pessoas falam, mas você é o defensor do teto. Eu sou defensor do teto. Eu vou continuar defendendo o teto. Eu defendo as privatizações. Agora o presidente tem que tomar uma decisão política muito difícil. Se ele respeita o teto, ele deixa 17 milhões de famílias passando fome. Então ele tem que pedir uma ação social que proteja a população. E eu tenho que calibrar essa ajuda, dizendo, presidente, até os 400 só quer, é possível. Se a gente fizer uma administrativa, nós demos 30 bi e economizamos 300 bilhões. E só para fechar sobre o teto, rapidinho, o que você quer dizer aos economistas que dizem que essa flexibilização do teto de gastos vai anular o benefício? Eu vou te dar a uma... resposta. Um economista que está criticando muito isso é o Maílson da Nóbrega. Ele levou o Brasil para 5.000% de inflação, com a política feijão com arroz dele. Então, ele levou o governo brasileiro ao caos, à hiperinflação. Um segundo economista que criticou bastante foi o Afonso Pastore, que era um bom amigo, é um economista com um passado razoável, não tem um bom treinamento em equilíbrio geral. Ele não está entendendo o que nós estamos fazendo. Então ele fica me xingando, meio atacando o governo. Ele serviu a um governo militar, que ele fica falando, o Paulo Guedes está ajudando o Bolsonaro. Bolsonaro é um presidente democraticamente eleito, 60 milhões de votos. Então o Afonso Pastore,
que trabalhou para o governo militar do Figueiredo, que foi um caos, que tocou fogo no Brasil, porque exatamente fez uma política errada. Ele estava no Banco Central, não fez nada e está me criticando porque eu estou ajudando um presidente democraticamente eleito. Ele ajudou um governo que não foi democraticamente eleito, tinha que ficar quieto e ter uma velhice digna. O outro que está criticando é o Henrique Meirelles, candidato. Ele trabalha para qualquer partido, a qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer hora. Ele está sempre à disposição. Tá certo? Então, está criticando. E o que ele fez? Deu 3 aumentos de salários, ele garantiu 3 anos. Nós, no primeiro ano, tivemos que dar aumento de salário que ele contratou no governo dele. Tanto que nós fizemos uma lei que agora impede alguém de aumentar o salário para o outro governo pagar. Ele aumentou 3 anos seguidos o salário, calculou onde é que ficava o teto para deixar ele fazer esse excesso de gastos, e aí botou o teto e saiu correndo. Não fez a reforma da Previdência, não fez a reforma tributária, não fez a reforma administrativa, não fez nada, só botou o teto e saiu correndo. Esses são os 3 economistas que estão criticando mais. São os mais conhecidos. Ministro, aproveitando, o senhor podia aproveitar que está a CNN e a Globo aí e falar que o senhor não vai abandonar o governo, que o senhor está firme com o nosso governo. Olha, escuta, eu digo desde o início para o presidente o seguinte... A gente vai sair junto, fica tranquilo. Então, não. Eu digo desde o início... Eu digo desde lá na frente. Eu digo desde o início para o presidente o seguinte: o Brasil teve, no final dos 2 governos militares, os 2 últimos, e durante todo o governo de centro-esquerda brasileiro, nós tivemos uma concepção dirigista, uma concepção de atuação de governo. O Brasil, que era uma das economias mais dinâmicas do mundo, caiu numa armadilha de baixo crescimento, degenerou-se a política com uma corrupção endêmica e, ao mesmo tempo, nós paramos de criar emprego e começamos a perder a população. Nós somos a maior colônia de japoneses fora do Japão, segunda maior colônia de imigrantes italianos, terceira maior de alemães. Nós temos mais libaneses no Brasil que no Líbano. Todo mundo vinha para o Brasil. Agora os brasileiros estão indo embora, estão fugindo do Brasil. Então o presidente está tentando justamente fazer essa guinada no Brasil em direção ao caminho da prosperidade. Mais uma economia de mercado, mais forte, uma economia que o governo se dedica só a ajudar os pobres e não a ficar dando campeões nacionais. Nós democratizamos o crédito. É a primeira vez que tem uma recuperação econômica brasileira que metade do crédito foi para a pequena e média empresa. Então nós estamos tentando fazer o nosso trabalho. Agora nós fomos golpeados por uma pandemia mundial. Como é que nós podemos jogar a culpa, seja no presidente, seja no ministro, de uma pandemia mundial? Nós estamos fazendo o que é possível e queremos a cooperação. Eu peço sempre ajuda e eu digo sempre, nós acreditamos na democracia brasileira. Nós acreditamos no Congresso para nos ajudar nas reformas, o Supremo tem nos ajudado nas reformas. Às vezes alguém se excede aqui ou ali, mas é da democracia. O presidente sempre fala, vou jogar dentro das 4 linhas, vou jogar dentro das 4 linhas. Agora nós esperamos que todo mundo jogue dentro das 4 linhas, que a mídia procure a verdade, em vez de se fazer militância política, que o presidente do Senado avance com as reformas. Ele se lança presidente da República agora, presidente do Senado. Ele se lança presidente da República. Como é que pode ser, se ele não avançar com as reformas, como é que ele vai defender a própria candidatura dele? Ele precisa avançar com as reformas, ele precisa nos ajudar a fazer as reformas. Ele não pode fazer militância também. E eu tenho certeza que não vai fazer. Nós conversamos semana passada, ele falou, olha, nós temos que acelerar o precatório, a aprovação, nós temos que avançar com as reformas. Ele sabe que nós estamos no caminho certo. O presidente do Senado sabe que nós estamos no caminho certo. Eu desafio qualquer economista que esteja trabalhando para ele que não vai dizer que temos que fazer essas reformas que nós estamos fazendo. Então, se ele quiser, inclusive, se viabilizar politicamente como uma alternativa séria, ele precisa ajudar o nosso governo a avançar com as reformas. Porque o presidente quer avançar, nós queremos avançar. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, quer avançar. Então, nós estamos esperando o Senado também nos ajudar a avançar. E eu tenho certeza, o Senado, eu tenho conversado com gente lá, eles querem avançar também com as reformas. Todo mundo quer ajudar o Brasil a dar certo.